Bem, primeiro eu vou usar esse louvor como oração, tá? Do cantor cristão. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz o tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Faça desse louvor uma oração, não aos deuses mortos desta nação, não aos ídolos, não à feitiçaria, mas somente ao Cristo vivo e poderoso. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Vamos lá então, a palavra do Senhor, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Olha só. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Jovem Timóteo, pastor da igreja matriz da Ásia, igreja de Éfeso. Olha só a advertência que está aqui no livro santo até os dias de hoje, porque é uma realidade espiritual. E não são poucos os que têm apostatado da fé, abandonado a graça, para dar ouvido a ensino de demônios, a ensino da serpente perigosa. Olha só que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito, no caso aqui ele está instruindo, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? Isso é uma linguagem militar. É o desertor. Ele é pior do que abandonar o posto. Ele deserta e ele se volta contra o exército que outrora ele estava lutando em favor da mesma causa, do reino de Deus. É muito sério. Alguns quer dizer que não são todos, mas alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E de que maneira vai vir esse ensino? Satanás usa ou não usa a Bíblia de forma errada para desencaminhar os homens? Certamente sim. E eu vou vos falar sobre um desses ensinos de demônios. Da fé que alguém comunica a você através de literaturas, porque através só da Bíblia não consegue, de que você tem que recusar a transfusão de sangue, de que você tem que recusar a transfusão de sangue, tem que deixar o filho órfão, tem que ficar sem seus pais, porque Deus, Jeová, disse para não receber a transfusão de sangue. Isso é ensino de demônios. Pergunta a vós, independente do seu credo, Deus é Deus de vida ou Deus de morte? Deus instruiria uma mãe escolher a morte deixando o filho órfão? Certamente que não. Certamente que não. E escute, todos que passaram a ter essa crença, a acreditar que Deus Jeová ordena a proibição da transfusão de sangue, não foi lendo só a Bíblia. Não foi.
Todos que passaram a ter essa crença foi com a Bíblia, tradução Novo Mundo, e ao redor manipulação, as literaturas. Porque lendo só a Bíblia, não consegue crer numa aberração dessa. Isso é ensino de demônios. E não são poucos que têm esse apostatado da fé, da graça de Deus. Tem outros ensinos de demônios. É ensino de demônios quando se afirma que se você não seguir a lei, que se você não guardar o sábado, sim, se você não seguir as instruções da profetisa, entre aspas, Ellen White, você faz parte da Babilônia, de que você está perdido. Isso é ensino também, é ensino de demônios, é doutrina de demônios. Por que, pregador? Porque olha só o que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas. Olha só, o apóstolo Paulo tratou desse problema na igreja. Pessoas infiltradas e perturbando o coração da igreja e desencaminhando alguns. Com que tipo de instrução? De que não era apenas por fé no Calvário, mas era necessário a circuncisão, era necessário a lei. Aí o apóstolo Paulo fica indignado. E por isso que ele escreve essa carta, que é a carta magna, que pouquíssimas vezes, talvez você nem veja, esse grupo que defende a guarda de sábado para ser justificado, eles explanando ou pregando a carta magna, que é o livro de Gálatas. Por que será, né? Porque aqui você vai descobrir que não é guardando o sábado, não é seguindo a diretriz da profetisa, falsa profetisa Ellen White, que você é justificado. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui, no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Sabendo contudo, que o homem não é justificado por obedecer à lei, como guardar sábado, e muito menos por guardar as instruções da falsa profetisa Ellen White. Não, olha só o que o apóstolo Paulo diz, que somos justificados exclusivamente, apenas pela fé em Cristo Jesus. Basta a fé em Jesus. Então isso são ensinos, doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo trata isso de forma muito séria. Já no capítulo 1 de Gálatas, ele diz: ainda que uma criatura angelical desça na terra e vos anuncie um outro evangelho que vai além do evangelho da graça, do evangelho que é a salvação apenas por Cristo, que seja anátema, que seja maldito. E ele repete a fala dele de forma mais forte ainda, de que ainda que uma criatura angelical ou ele mesmo pregue um outro evangelho que não seja o evangelho da graça, que não seja o evangelho de ser salvo apenas exclusivamente por Cristo, seja anátema, seja maldito. Por que o apóstolo Paulo falou isso com tanta urgência, de forma tão fervorosa? Porque são doutrinas de demônios. Olha só o que ele diz aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, deixa eu só ajeitar aqui o registro aqui, né, porque, não, mas pode ficar à vontade para fazer o seu serviço, não tem nada não, tá? Esquente não, tá? Deixa eu só concluir aqui, tá bom? Vamos lá, Então, olha o que ele diz aqui, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado. E que evangelho era esse que o apóstolo Paulo tinha pregado? O evangelho de que a lei cumpriu seu propósito, que era
apontar ao pecador, que é transgressor, e que por si mesmo ele não pode agradar a Deus e nem ser salvo. Cumpriu o seu propósito, de que o pecador necessita de um substituto, de um representante que fosse verbo, carne. E este foi Cristo, que cumpriu a lei e recebeu a cólera, o castigo em nosso lugar, no Calvário. Por isso ele diz aqui, ó, ele diz, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Se você anuncia um outro evangelho, que não é evangelho da graça, se você diz, tem que guardar o sábado, tem que seguir as leis da profetisa Ellen White, você está incluso aqui, seja maldito. Mas há tempo, saia da maldição e vem para a bênção, venha para a graça. E olha só o que ele diz ainda aqui, ó. Ele diz ainda no versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, olha que quão sério é, né? Ele diz, repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito, seja anátema. Saia hoje da maldição e vem para a bênção. E você, que outrora estava no meio do povo de Deus, cantando hinos de ações de graças, que outrora estava confiante que o sacrifício de Cristo fosse suficiente para te conduzir em justificação e salvação. E hoje está seguindo essa doutrina de demônios, de tentar guardar a lei, guardando o sábado, seguindo as diretrizes da profetisa, falsa profetisa Ellen White. Acaso foi em vão que sofreste? O apóstolo Paulo perguntou para aquele público, porque você está repetindo a mesma coisa que eles. Olha só que ele diz, em Gálatas capítulo 3, versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Porque aquele povo, quando se converteu, quando abriu mão da doutrina de que a salvação viria pela lei, mas reconheceram que através de Jesus Cristo Nazareno a salvação é pela graça, eles passaram por aperto, eles passaram por tribulação, perseguição. Eles passaram por perseguição. Aí o apóstolo Paulo pergunta, terá sido em vão que tantas coisas sofreste? A você, irmão pentecostal, você, irmão das igrejas tradicionais, que outrora estava na graça, recorde o primeiro passo que você deu a Cristo e aceitou o evangelho da graça, quanta perseguição, quanto sofrimento, quantas tribulações. E o apóstolo Paulo pergunta aqui, e ecoa no nosso século, terá sido em vão que tantas coisas sofreste? Por isso a mensagem da graça hoje, saia da tutela da lei, saia hoje debaixo do mandato da Ellen White, e hoje vem para a graça, vem hoje se tornar um crente fiel a Jesus. Amém? Mensagem do Senhor, hein? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Pregador, por quê? Porque somente através de Cristo eu sou salvo. Por quê? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Escute. Não há outro meio de ir. Nunca irás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Meu dever é anunciar a palavra. A responsabilidade é sua do que fará com a mensagem de Deus. E Deus requererá. Deus requererá. Viu? Chegou minha patroa aí, ó.